Aleluia, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor sempre nos assiste, ó Pai. O Senhor sempre cuida de nós. Obrigado, Deus, porque a Tua mão está estendida sobre nós a nos abençoar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. E o Senhor continua a fazer milagres no nosso meio. Somos gratos ao Senhor porque temos visto com os nossos olhos a manifestação daquilo que nós cremos por dentro. Obrigado, Deus. Obrigado que como igreja nós temos desfrutado do favor do Senhor sobre nossas vidas. Te damos graças por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Você pode se sentar, por favor. Glória a Deus, pessoal. Pode se sentar, obrigado. Pastor Mateus, você pode ficar aí e me ajudar um pouquinho? Obrigado. Glória a Deus. Irmão, você pode abrir a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Deus é bom, amém? Quando você abre aí, deixa eu falar com vocês algumas coisas importantes a respeito desse texto que nós vamos meditar um pouco nele. Queria cumprimentar essa visita que é praticamente membro da nossa igreja aqui também. Periodicamente ela se torna membro da nossa igreja. Muito bem-vinda. É a mãe da Laís, né? Sogra é uma bênção, né? A mãe veio, o genro deu um jeito de ir para o Brasil na hora. Não é desse jeito? Te contar, viu, senhor? Laís falou para o pastor Guilherme, minha mãe está vindo, eu estou indo. Respondeu ele. Glória a Deus, mas é um privilégio termos aqui você, temos sempre vocês aqui conosco, é uma honra, viu? Sinta-se na sua casa, amém? Glória a Deus. Mas o texto lá de Marcos, capítulo 4, que eu pedi para vocês abrirem, ele é um texto muito interessante, porque Marcos começa a tratar a respeito de várias parábolas que Jesus ensinou. Né? E ele, antes de falar de todas as parábolas, ele dá uma dica. Por que ele fala por parábolas? Por que ele falou por parábolas? Qual o objetivo das parábolas? E isso traz um esclarecimento muito importante para nós, irmãos. Para a gente compreender melhor as Escrituras. Amém? Amém. Glória a Deus. 2 amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora melhorou. Aleluia. Então, nós vamos tratar nessa manhã a respeito da palavra da semeadura. Diga comigo, palavra da semeadura. Glória a Deus. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que essa parábola da palavra essa parábola da palavra de semeadura não tem nada a ver com oferta. Vamos quebrar alguns paradigmas que são criados aí, que às vezes a pessoa falou assim, vem, traga a sua oferta na igreja, que você vai ganhar 30, 60 e 100 por 1. Não é assim não, irmão. Viu? Se fosse assim, eu estava trilionário, quinquilionário. Porque se eu trago 1.000 euros e coloco aqui, Deus tem a obrigação de me dar 100 vezes mais. Segundo a teologia de alguns. Aí, quando ele me dá essas 100 vezes mais, então 1.000 vezes 100 são 100 mil. Então agora eu não vou dar mais 1.000, eu vou dar 100 mil. E aí eu vou dar 100 mil
e vou ganhar 100 vezes mais. Percebe que não tem fim isso? Não tem euro suficiente para me pagar. Então, muito cuidado, querido, muita parcimônia, como diria o meu sogro, muita paciência nesse momento, para você não fazer uma teologia que a Bíblia não está ensinando. Amém? Mas a gente tem que ser bíblico o tempo todo. Amém, irmãos? Isso também não é discurso para que você não traga seus dízimos e ofertas, muito pelo contrário. Amém? Se você faz parte da família, você quer ver a sua família bem ajustada, com as coisas que precisam dentro da sua casa, né? Tudo certinho. Nós estamos a mudar de casa agora, e está um negócio de comprar coisas e mais coisas que eu não sei. Nós já liberamos quase um apartamento inteiro e já tem outro quase apartamento inteiro chegando, e eu não estou entendendo, não tem fim esse negócio. Mas por quê? Porque quer que a casa nova esteja tudo novo, tudo bonito. E eu não tenho problema disso. Mas eu tenho que pensar que eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja, de uma família da fé, que quer ver que todas as coisas aqui vão ficar tão bem também quanto a minha casa. Amém? Por isso que a gente, de vez por outra, está fazendo aí algumas mudanças para melhorar. Mudamos as cadeiras para você ficar mais confortável. Daqui a um tempo vai ter ar-condicionado para você não precisar ficar aí. Amém? Glória a Deus. Daqui a um tempo vai chegar salas novas das crianças, totalmente climatizadas lá em cima. Vai ser assim, irmãos. Amém? Mas nós estamos falando aqui o que é essa parábola da semeadura? Vamos entender um pouquinho a respeito dela então. Marcos capítulo 4, por favor. Som. Melhorou, né? Diz assim, Marcos capítulo 4, verso 1 em diante. Mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se. Enquanto o povo ficou na praia, ele os ensinou, contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam, sob o calor do sol, e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Amém, irmãos? Olha aqui para mim. Quem está semeando? O semeador, fala comigo, o semeador. Quem é o semeador? O semeador é Deus, através da minha vida e da sua. Amém? Nós semeamos aquilo que Deus nos inspira a semear. Por exemplo, neste exato momento, eu estou aqui no papel de semeador. Estou a semear o quê? Eu estou a semear a semente da palavra de Deus em direção ao coração de cada um de vocês. Assim como Deus semeou essa palavra no meu coração enquanto eu estudava sobre ela. Amém? Então Ele é o semeador. E Ele semeia o quê? A palavra. Nós semeamos o quê? A palavra. E quando semeamos a palavra, nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Seja a palavra, aí sim,
de oferta, seja uma palavra de uma casa nova, seja uma palavra de salvação, seja uma palavra de cura. À medida que vamos semeando essas coisas, baseadas na palavra de Deus, nós vamos desfrutar de uma colheita em nossas vidas. Nós vamos desfrutar de uma colheita dessa nas nossas vidas. Há um ano atrás, esse serzinho ali, ó, que está todo coisinho, assim, esperneando ali nesse exato momento, Daniel, filho do pastor Mateus e de Ana Luísa, Daniel, ele foi diagnosticado com uma anomalia. E a sentença era, sinto muito, mas não vai sobreviver. Mas, veja bem, à medida que chegou essa semente no ouvido de pastor Mateus, de Ana Luísa, dos familiares, essa palavra que chegou tarde na vida deles, porque dentro do coração de pastor Mateus, de Ana Luísa, já tinha uma palavra da parte de Deus que é: não morrerá, mas viverá. Eu verei com os meus olhos os milagres na minha vida, na vida do meu filho, no caso pastor Mateus. Amém? Diagnósticos feitos, sentença de morte, passa-se o tempo, diagnóstico feito, o menino está saudável. Está aí, olha aí. E faz xixi. Graças a Deus, irmãos. Por que eu estou falando isso? Que à medida que eu e você abrimos o nosso coração para receber a semente da palavra, nós somos um bom depósito. E à medida que caminhamos com a nossa vida cristã, a qualquer momento eu e você podemos tirar de dentro de nós a palavra da fé e liberarmos essa palavra. Amém? Não é uma coisa que me pega de surpresa, irmãos. Eu e você não precisamos viver a vida cristã sendo pego de surpresa. E agora, o que eu faço? Não, irmãos. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós e nos guia em toda a verdade. Precisamos ouvi-lo. Aleluia. Mas o que essa palavra tem a ver então? Primeiro eu preciso entender para que público Jesus estava ensinando. E o primeiro público que Jesus estava a ensinar era um público profético. Era um público que precisava se cumprir uma escritura. E essa escritura está lá em Isaías capítulo 6, no verso 9 e 10. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Mas é preciso que eles ouçam. Então Jesus pegou a multidão e falou para eles para que se cumprisse mais uma profecia daquilo que Jesus foi profetizado a respeito de Jesus. E ele prega para a multidão, ensina para a multidão, mas a multidão não compreende. Amém? A multidão não compreende. E às vezes nós ainda hoje fazemos parte de uma multidão que não compreende o que a Bíblia fala. Eu citei para vocês aqui agora há pouco algumas teologias que tratam desse texto como sendo para ofertar. E não é assim. Agora eu e você precisamos ter uma responsabilidade conosco mesmo. De quê? De nos expormos à palavra de Deus, para que ao expondo as nossas vidas à palavra de Deus, nós não seremos enganados. Como aqueles crentes lá de Bereia, a palavra de Deus diz,
que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres, porque à medida que eles, os apóstolos, ensinavam a palavra, eles, os bereanos, iam lá e consultavam se era assim mesmo que as Escrituras diziam. Nós não precisamos ser enganados, queridos. Graças a Deus, porque nós temos hoje acesso à palavra de Deus e principalmente acesso ao Espírito Santo que habita em minha vida, que habita na sua vida. Amém? Aleluia. O segundo público que ele quer tratar é com os discípulos, porque aos discípulos ele precisava ensinar sobre o que significavam essas palavras. Por quê? Porque os discípulos iam replicar aquilo que ele estava a ensinar. Então era necessário que os discípulos aprendessem. Então ele pega em um dado momento e explica essa parábola, e nós vamos ver isso detalhadamente mais para frente. Mas tanto para um público geral quanto para os discípulos, ele tinha um objetivo. Qual era o seu objetivo? O objetivo era compreender o segredo do reino de Deus. Você pode falar assim comigo? Reino de Deus. Glória a Deus. A gente vê essa palavra reino de Deus e reino dos céus na Bíblia. Mateus só trata do reino de Deus. Marcos, Lucas e João tratam de Mateus trata do reino dos céus. E João, Marcos e Lucas tratam de reino de Deus. Tem diferença? Tem. A primeira diferença é que Mateus estava a ensinar para judeus. E o judeu, você não escreve a palavra Deus. Para o judeu, você não pode escrever a palavra Deus. Tanto é que nas traduções hoje judaicas da Bíblia, quando eles vão escrever Deus, eles escrevem a letra D, um apóstrofo, o S. Não tem o E. É D, um apóstrofo, o S. Até hoje é assim. Mas Mateus, como ele estava escrevendo para um público judeu, ele decide escrever reino dos céus. Para não citar, para não escrever Deus. Mas Lucas, João e Marcos, não, eles já usam reino dos céus. Mas há uma corrente teológica muito interessante, e eu acredito nisso também, que quando trata-se, e aí você vai estudar isso em várias passagens, quando trata de respeito de reino dos céus, está relacionando isso com o lugar de habitação de Deus. Enquanto o reino de Deus está relacionando a respeito do governo de Deus. Lugar de habitação de Deus, governo de Deus. Amém? Pronto. Aqui nessa passagem, quando ele trata a respeito disso, você pode usar, nós podemos entender tanto o reino dos céus como o reino de Deus. E nenhuma dessas duas afirmativas, elas ferem a palavra de Deus. Pelo contrário, aí que vem a grande chave para isso, para esse ensinamento todo, para você compreender esse ensino da semeadura, que é quando eu estou na presença de Deus, no reino dos céus, eu desejo me submeter ao governo do reino de Deus. Amém? E quando eu me submeto ao governo do reino de Deus, irmãos, essa palavra que foi semeada na minha vida, ela produz algo transformador, que por mais que eu possa estar aparentemente abatido no meu físico, o meu espírito está fortalecido nessa palavra. É o que aconteceu com o pastor Mateus e Ana no caso de Daniel. Chegou a má notícia.
o físico abate, mas o espírito se renova na promessa, na palavra que está por dentro. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Então abre comigo em Marcos capítulo 13. Vamos ver Jesus explicando essa parábola. Eu vou virar um pouquinho desse ventilador aqui para mim, porque... Glória a Deus. Ah, o Senhor tirou o vento para poder parar de fazer o barulho. Agora eu entendi. Agora que eu entendi. Desculpa, pastor Jean. Glória a Deus. Você achou aí? Marcos capítulo 13, capítulo 4, verso 13 ao 20. Marcos 4, de 13 a 20. Diz assim: aleluia. Vou ter que tirar o ventilador, senão não vai dar certo, né, pastor Jean? Contável. Vamos ficar com calor aqui, glória a Deus. Nós somos um, amém, irmãos? Enquanto eu ministro aqui a palavra, você intercede por mim aí. Glória a Deus. Marcos capítulo 13. Capítulo 4, oh Jesus, é o calor. Marcos capítulo 4, de 13 ao 20. Vamos por partes, tá bom? Você vai me acompanhando aí. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança semente a anunciar a mensagem. Primeiro, ele fala a respeito da beira do caminho. E diz assim, a palavra à beira do caminho: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. Irmãos, muitos ouvem a palavra de Deus, mas ao sair daquela porta, viram as costas e logo chega alguém, alguma informação do tipo: nem acredito que você acredita nessas coisas de Deus, de igreja. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a sermos seletivos naquilo que nós ouvimos. Porque se nós não formos seletivos, queridos, qualquer lixo vai entrar no nosso ouvido. E entrando lixo no nosso ouvido, nós nos tornaremos segundo aquele lixo. Por quê? Porque a minha mente vai ser renovada, não segundo a palavra, mas segundo o lixo. Segundo a dúvida. Ah, mas será que é assim mesmo? Será que... mas como assim? O menino não tinha, a bexiga do menino não tinha e agora tem? Como é que é isso? Foi um erro? Não, não foi erro, irmão. Nós vimos, está aí os diagnósticos aí para quem quiser ver. Não havia possibilidade. Com o que você vai ficar? Você vai ficar com a informação que chegou negativa? Ou você vai ficar com a informação da palavra de Deus? Resista, irmão, e fique firme com a palavra de Deus. Oh, irmãos, quanta notícia ruim nós temos recebido nesses dias. Quanta notícia ruim. Quanta incredulidade. Quanta incredulidade. Dizendo que nós não podemos, que nós não somos, que nós não temos. Mas a palavra de Deus chegou primeiro e ela diz o que somos, ela diz o que podemos e ela diz o que temos. Amém, irmãos? Fique com a palavra, irmãos. Se tiver que duvidar, duvide da dúvida. Aspas para o meu amigo pastor Augusto Souza. Se tiver que duvidar, duvide da dúvida. Não empreste seus ouvidos
a essa palavra que vem querer roubar a semente que está sendo implantada no seu coração hoje. Fique com a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. A segunda semente caiu num solo rochoso. Puxa, que palavra boa do pastor. A pessoa sai daqui e fala, você viu que palavra boa do pastor hoje? Mas ao sair daquela palavra, daquela porta para fora, a palavra só fica boa. Mas nós devemos, irmãos, mais do que achar que a palavra é boa, nós devemos perceber essa palavra dentro de nós e praticarmos essa palavra. Porque senão, querido, nós seremos simplesmente ouvintes negligentes. Amém? Mas nós devemos ser praticantes da palavra. Diz assim, as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Oh, aleluia! Só que, contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Não tem como ser mais claro que isso, irmãos. Jesus está sendo claro para os seus discípulos. Você vai se alegrar com a palavra, mas se você não praticar, essa semente vai ser de raízes superficiais. Nós não podemos permitir, irmãos, que a palavra de Deus, essa boa palavra, se torne de raiz sem substância, sem profundidade. O Joelis trouxe uma palavra aqui um dia desse que eu vibrei com ela. Como é que é o bambu? O quê? O bambu japonês. Achei fantástico aquilo. O bambu japonês. 5 anos, né? Se eu errar, você me corrige, por favor. O bambu japonês é plantado. Durante 5 anos você não vê alteração nenhuma sobre ele, sobre a terra. Mas durante 5 anos ele vai aprofundando as raízes. 5 anos aprofunda as raízes. Depois do 5º ano acontece um milagre. Ele começa a crescer para cima. Quantos metros cresce por... 1 metro por dia durante 28 dias. Mas 5 anos não aconteceu nada aos olhos naturais. 5 anos a palavra estava trabalhando no DNA daquele bambu e aprofundando suas raízes. Sabe, irmãos, eu e você, nós precisamos dar tempo para a palavra. Sabe, nós vivemos uma geração fast food, tudo tem que ser rápido para ontem acontecer. A palavra que Deus me deu não aconteceu ainda, pastor. Que dia que Deus deu a palavra? Deu hoje à tarde. Ô santo varão, dê tempo para a palavra criar raízes em você. Sabe, desfrute do processo. Enquanto você está no processo, desfrute do processo. E se permita ser enraizado pela boa palavra. Amém? Glória a Deus. A terceira semente caiu em espinheiro, entre os espinhos. E ela diz assim, olha... As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Quando você fica correndo atrás de riqueza, irmãos, você não produz fruto.
a palavra não vai poder produzir fruto em você. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti e te alcançarão. Para de correr atrás de riqueza. Estou falando que você não precisa trabalhar? Claro que não. Bota equilíbrio nas coisas. Tem equilíbrio sobre todas as coisas. E as coisas vão acontecer no seu devido tempo. As pessoas recebem a palavra, mas logo na segunda-feira vêm as faturas para pagar. Os problemas a resolver. Tudo começa a conspirar contra você. Mais notícias, chegaram mais notícias. Sabe, irmãos, não se deixe sufocar por isso não. Está assim de crente sufocado, irmãos. Vivendo uma pressão nas costas tão grande. Uma pressão psicológica. Ontem eu estava compartilhando com um casal querido a respeito de uma situação que nós vivemos quando nós chegamos aqui em Portugal, há 10 anos atrás. Uma pressão para que os resultados acontecessem. Cadê o resultado? Cadê a igreja? Só tinha eu, Lisiane, Arthur, Estevão e o gato. Era só nós, a nossa igreja era essa. Irmãos, aquilo foi me consumindo por dentro. Uma pressão descabida. Foi tomando conta de mim. E quanto mais a pressão tomava conta de mim, mais eu cedia à pressão. Até que o meu pastor à época veio do Brasil para cá e me chamou na responsabilidade, virou e falou assim: por que você está aceitando essa pressão sobre você? Eu te dei uma cota de pessoas que você precisa ter na sua igreja? Eu te dei um número de objetivo que você precisa ter na sua igreja? Não. Então descansa seu coração. Vai cuidar da sua família. Cuide da sua família. Se daqui a um ano eu voltar aqui e tiver uma pessoa com você, eu já estou satisfeito. Aquilo tirou um peso das minhas costas, irmãos. Sabe, aquela pressão de cobrança em cima de mim mesmo. Aquele peso saiu de cima das minhas costas e as coisas começaram a acontecer naturalmente. A palavra começou a funcionar, a produzir fruto na minha vida. Amém, irmãos? Não se permita ser sufocado, não, irmãos. Se você está aqui nessa manhã, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você está aqui nessa manhã e está se sentindo de alguma maneira sufocado por pressão, seja em qualquer área da sua vida, deixa eu te dizer uma coisa: tira isso de sobre você. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 7. Abre comigo aí, por favor, rapidamente, e eu já volto para o texto. 1 Pedro, capítulo 5. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, entregue-lhe todas as suas preocupações, entregue-lhe todas as suas pressões, entregue-lhe tudo, irmãos. Pois Ele cuida de vocês com afeição. Fala assim: graças a Deus, porque Deus cuida de mim. Então, irmãos, não fica com pressão não. Jogue sobre Ele, lance sobre Ele as suas preocupações, as suas angústias, as suas decepções, as suas frustrações. Lance sobre Ele.
Mas, por favor, presta atenção no que eu vou te dizer. Lança sobre ele, mas não fica com uma corda amarrada segurando. Lança fora e descansa. Ele está cuidando de você, irmão. Ele sabe cuidar de você muito melhor do que você mesmo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E para encerrar, diz assim, o solo fértil. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Esses irmãos, eles ouvem a palavra e colocam essa palavra em prática. Romanos capítulo 12, verso 2 diz isso. Abre comigo lá, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a semente, irmãos, que cai em solo fértil. Você é um solo fértil, irmãos. Aleluia, não aceite as mentiras que diz que de você não pode vir nada que presta. Isso é mentira, irmãos. Você é um bom depósito, você é uma boa terra. E você está sendo enxertado com uma boa semente. Aleluia. Agarre essa palavra, irmãos, mas pratique essa palavra. Regenera a sua mente, renove a sua mente com a palavra de Deus, todos os dias, medita nela, dia e noite. Eu não estou falando para você ler a Bíblia todo dia e noite, não. Imagina você trabalhando lá na indústria lá, você está trabalhando, tem lá que passar lá em pé, trabalhando na indústria, e você lá, peraí, patrão, que eu estou lendo um texto aqui, peraí. E vai apertando, e aperta, e aperta, e aperta. Daqui a pouco você já está colocando a Bíblia no lugar da ferramenta e já não sabe mais o que está fazendo ali. Não, irmãos. Medite nessa palavra ao abrir dos seus olhos pela manhã. E o resto do dia, você vai poder meditar nela, lembrar dela, o que você leu pela manhã, e aquilo vai produzindo transformação na sua vida. Por quê? Porque você vai sendo regenerado pela palavra, você vai crendo na palavra, isso vai gerando fé em você, e na hora que alguma coisa bater na sua porta, alguma má notícia bater na sua porta, você tem estrutura preparada para poder dizer: ei, chegou tarde. A palavra de Deus chegou primeiro, e ela diz que eu sou sarado e curado. A palavra de Deus chegou primeiro, e diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. A palavra de Deus chegou primeiro, e diz que o Senhor tem prazer na minha prosperidade. Aleluia. Você pode ficar em pé. É importante observar que a este grupo de pessoas, elas terão uma colheita condizente com a semeadura que foi acolhida no coração. Assim, o Espírito Santo pode trabalhar, orientar, direcionar, governar as nossas vidas. Irmãos, a coisa melhor que tem é ser governado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Não tem prazer maior, não tem segurança maior do que ser governado pelo Espírito. Mas como assim, pastor? Quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, mais eu me torno sensível aos comandos dEle, à voz dEle sobre a minha vida. Vou te repetir o que eu disse aqui anteriormente. Você não precisa errar.
Se submeta a Deus, ao governo dele. E você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Sabe, irmãos, seria muito complicado de falar. Chegou uma notícia ruim aqui para o Mateus, para o pastor Mateus e para a Ana. Vamos concordar com a notícia ruim. Daqui uns 2 anos vocês tentam o outro. Boca do inferno, irmão. O quanto que eu e você estamos consolidados por dentro para dar respostas à nossa fé, àqueles que perguntam a respeito dela a nós. O quão consolidado você está, o quão bambu japonês você é, com raízes profundas, que no devido tempo cresceu 1 metro para cima até 28 dias. 5 anos gerando uma raiz forte, bem sustentada no solo, para depois crescer. Ei, eu posso ver aqui irmãos e irmãs tendo as suas vidas fortalecidas com raízes profundas e estão prestes a começar a desfrutar do crescimento que Ele tem feito na vida de vocês. Irmãos, 5 anos de raízes profundas, 30 dias de crescimento sobrenatural. Você agarra essa palavra para você se você quiser. Pode dizer assim comigo: durante 5 anos, a palavra de Deus tem produzido raízes profundas na terra do meu coração. E durante 28 dias, eu vou ver a produção dessa colheita, da semente, na minha vida. Oh, aleluia! Agarra essa palavra, meu irmão. Essa palavra é poderosa em Deus. Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus, irmãos. Agarre ela, creia nela, viva por ela. Vai chegar alguma notícia para você, você já vai estar pronto. Chegou tarde. A palavra de Deus chegou primeiro. Deixa eu te dizer, irmão, se prepare. Se prepare, porque você vai crescer. Ei, deixa eu te falar um negócio. E eu não estou liberando palavra daquele tipo: jogou, se colar, colou. Não tem nada disso não, irmãos. Eu tenho muito temor com a palavra de Deus que sai da minha boca. Creia nisso, irmãos. Você vai ver. Você vai ver. De repente, você vai começar a ver os pequenos brotos. Os primeiros brotos a surgir na sua vida. Oh, e esses brotos vão crescer. Oh, e vão crescer. E vão crescer até se tornar um bambuzal imenso. Oh, aleluia! A palavra de Deus, ela está a produzir na sua vida, irmãos,
tudo aquilo para o qual ela foi semeada ao longo de anos. Oh, aleluia! Dê crédito a essa palavra. Dê crédito a essa palavra. Oh, aleluia! 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 Está a funcionar. Está a funcionar. Aleluia! Feche seus olhos, por favor. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Você nunca fez isso, mas hoje você quer fazer isso. Ah, pastor, como é que faz? Eu te ajudo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, assim: se com a tua boca creres que Jesus é o Senhor, ressuscitou dos mortos, e confessar que Ele é Senhor, será salvo. Eu preciso dizer, irmãos, eu preciso declarar, e se você quer declarar sim nessa manhã, eu quero te ajudar. Você que está na internet também, você pode deixar seu nome aí, por favor. Tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Essa é a sua oportunidade, irmãos. Não deixe ela passar da sua frente. Todos salvos? Glória a Deus. Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade e precisa que nós oremos com você? Nós cremos em Deus. Nós cremos no poder da sua palavra. Nós cremos que Ele curou lá nos dias de Jesus, como curou aqui nos dias de Daniel, como cura hoje na sua vida. Amém? Tem alguém com algum sintoma de enfermidade que queira? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Você que está aí, que está sarado e curado, você estenda suas mãos para cá, por favor. Olá aí, você pode orar por ela, por gentileza? Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque está se cumprindo no nosso meio a Tua palavra. Oh Deus, obrigado porque milagres, maravilhas, prodígios e sinais estão acontecendo no nosso meio. Oh Deus, e nós não nos acomodamos e não nos acostumamos com isso. Pelo contrário, queremos ver cada vez mais essas coisas acontecendo no nosso meio, porque cremos na Tua palavra e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer no nosso meio infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Aleluia. Eu vejo Tua mão a me guiar. Eu vejo o impossível se curvar. Eu creio, eu vejo Tua palavra se cumprir. Eu creio, eu vejo o milagre hoje aqui. Eu creio, eu vejo Sua mão a me guiar. Eu creio, eu vejo o impossível se curvar. Eu creio, eu vejo Tua palavra se cumprir. Eu creio, eu vejo o milagre hoje aqui. Mesmo sem ver. Olha só, talvez você tenha entrado aqui hoje irmãos, eu não quero me tornar insensível à sua dor, a dor que você esteja a passar, não sua dor, mas a dor que você esteja a passar.
Eu não quero ser insensível a esse ponto, pelo contrário. Eu sei que provavelmente você esteja a passar por um momento difícil. E se esse é o seu caso, eu quero orar com você. Sabe, se você está atravessando um momento que te angustia, de alguma forma, alguma situação que tem trazido desconforto para a sua mente, eu quero te dar a oportunidade nessa manhã de nós podermos orar juntos com você. Se esse é o seu caso, vem aqui na frente, deixa eu orar com você. Como igreja, aleluia. Joel Estácita, por favor. Vem cá, Diogo e Jéssica, por favor. Ore com eles aqui, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está em ti, isso eu posso declarar. Mesmo sem ver, sigo a teu fim, vejo o impossível recuar. Esperança firme está em ti, por isso eu posso declarar. Mesmo sem ver, sigo a teu fim, vejo o possível então chegar. Minha esperança firme está em ti, por isso eu posso descansar. Mesmo que o mundo diga não, tua voz me diz sim. Teu decreto é eterno, tua verdade habita em mim. Mesmo que o mundo diga não, tua voz me diz que sim. Teu decreto é eterno, tua verdade habita em mim. Eu creio, eu vejo tua mão a me guiar. O impossível se curvar. Eu vejo tua palavra se cumprir. Um milagre hoje aqui. Eu creio, eu vejo sua mão a me guiar. Eu creio, o impossível se curvar. Sua palavra se cumprir. Um milagre hoje aqui. Eu creio, tua mão a me guiar. Eu creio, o impossível recuar. Eu creio, eu vejo Tua palavra se cumprir.
Deus é bom. Amém. A indicação do livro de hoje é A Vontade de Deus, a chave para o seu sucesso, do Rick Renner, que vai te ajudar. Como é que eu faço para agradar o Senhor? Como é que eu faço para saber qual que é a vontade dele na minha vida? Esse livro vai te ajudar. Amém? Vamos orar antes de irmos embora? Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por aquilo que aconteceu no culto de hoje. Obrigada, Senhor, pela sua unção, pelo seu poder se manifestando nesse lugar. Nós te agradecemos, Senhor, pela semana que virá. Nós te agradecemos pelos milagres que o Senhor fez, pelos milagres que o Senhor está a fazer. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela vida do Daniel. Senhor, nós declaramos sobre a vida dele, em nome de Jesus, que ele vai crescer com graça e sabedoria diante de você. Pai, nós te agradecemos pela vida dele, que vai para sempre ser uma bandeira, Senhor, que vai mostrar que o inferno não tem a palavra final. Senhor, muito obrigada pelos milagres que o Senhor já fez e pelos milagres que o Senhor há de fazer. Pai, obrigada pelo poder do testemunho que, compartilhado, alcança outras pessoas e produz outros milagres. Pai, obrigado pela palavra que vai se multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um, porque foi assim que o Senhor planejou para que ela fosse. Obrigado, Senhor, por uma semana em que milagres acontecem por causa do seu nome, Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Queridos, vocês estão liberados. Bom domingo para vocês. Amém.